Na primeira gestação, foi tudo muito assim. Comecei a ficar inchada, muito inchada. Eu fui numa consulta, minha pressão tava... Eu fui fazer um ultrassom. A médica falou que o bebê estava centralizando, que é quando começa a perder oxigênio, vai pro hospital. Eu não tinha comprado nada. Ainda parei numa loja do lado pra fazer a mala, mas assim, pra comprar coisa pro bebê, achando que se fosse nascer ia sair ali 2 dias depois, né? Óbvio que não, né? Mas mãe de primeira viagem. Eu faria a mesma coisa, não julgo. Aí fiquei internada uns, acho que 17 dias, que foi o tempo que eles conseguiram perceber que ainda estava ok o oxigênio, apesar de estar ali centralizando. E aí a Malu nasceu. A Malu nasceu com 1,385 kg. E ela ficou na UTI até ganhar peso e saiu. A Malu tem quase 10 anos. Sim. Linda. Uma ela graça. É uma fofa. E aí, eu sempre quis ser mãe de menina. E a Malu começou a pedir uma irmã, né? E aí muito medo, e o meu ginecologista sempre falava assim, Lê, uma gestação pode ser diferente da outra. Ele falava assim, é outro CPF. Uhum. E isso foi me encorajando, porque a gente sente falta de ter um bebezinho, não sei você, mas quando começa a crescer dá vontade de ter outro, né? Não, ainda mais você que lida com o todos tempo os dias, todo. vai pegando o bebê, o útero vai coçando. Vai. E aí, bom, depois de 7 anos, eu engravidei da Isa, assim, com esse pensamento de que poderia ser diferente. E eu falava, Deus, se for da sua vontade, se for uma gestação tranquila, né, me dá a chance de ser mãe de novo. E aí, a gente tava no final do ano, no Réveillon, num resort. Ano novo. Voltei dia 5, eu tinha consulta com o meu ginecologista. E ele falou, sua pressão não tá boa. Vai pro Santa... Eu tava com 24 semanas dessa vez, era bem menos. Ele falou, vai pro Santa Joana ou pro Hospital Santa Joana, porque é o que ele atende, né? Uhum. Então ele tem mais contato. E explica da sua primeira gestação. Eles vão... O que você já teve, eles vão pedir vários exames pra gente entender o porquê a pressão tá alta de novo. Mas eu tava 0 inchaço dessa vez, com 24 semanas. Fui pro hospital. Eu fiquei 3 horas assim, ó. Entrava gente, saía gente, entrava gente, saía gente, entrava gente. Eu falei, gente, por que eu tô aqui ainda? Batia na sala da médica, ela, só um momentinho que eu já te atendo. Eu falei pro meu marido. Aí ele foi me encontrar lá, porque eu saí de Alphaville, onde meu médico atende, fui pro Santa Joana. Falei pro meu marido, eu estou indo pro hospital, porque o médico pediu, assim que der, me encontra lá, né? E nada, fiz um monte de exame, nada. A gente indo embora o tempo todo e eu lá. Aí eu falei com a médica de novo, eu falei, doutora, o que tá acontecendo? Por que eu tô aqui ainda? E ela você já tinha uma experiência com isso, né? Você eu já tava com o alerta ligou. Máximo. É. Aí ela falou assim, eu tô tentando falar com o seu médico. Entrar em contato com ele, ele não atende. Aí eu fiquei mais preocupada ainda. Eu falei, ué, se ela é médica, por que ela não me libera? Por que ela quer falar com o meu médico? Aí nisso eu comecei a também ligar pro meu médico, meu marido ligando, eu ligando. Aí ele pegou, quando ele atendeu, ele falou assim, Lê, eu acabei de falar com ela, você vai ficar internada de novo. E aí, assim, chorei muito. Não entendi o porquê. Mas aí eu fiquei de 24 semanas e a Isis nasceu com 34 para 35. E aí eu entendi, por mais difícil que fosse todo esse tempo, né, de internação, sim, sozinha, num quarto, inclusive eu fiz meu ensaio gestante dentro do quarto de hospital, eu levei a minha equipe pra lá. Mas aí eu entendi que eu pedi pra Deus que se fosse uma gestação tranquila, e foi. Eu tava o tempo todo internada, monitorada, sendo bem cuidada. Sua filha em segurança. Minha filha em segurança. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo, foi perfeito do jeito que foi. Exatamente. Vou pegar um lencinho, por favor. Pessoal. Um lencinho, por favor. Falar das minhas filhas é muito... Pra Obrigada. mim é sempre assim. Não sei nem explicar. Tem coisas que a gente não consegue nem imaginar com os nossos filhos. Só vivendo. Que, nossa, é uma coisa surreal. Nós sempre ontem mesmo nós estávamos falando aqui. O amor de mãe é incondicional. Não tem nada no mundo que se compare ao amor de mãe. Não tem. Né? E só falar, só relembrar de experiências que deram certo. Foi tudo bem, a gente já se emociona num grau. E quem é mãe entende, sabe. E assim,
que bom que você teve essa sensibilidade, essa inteligência emocional para lidar com tudo isso. Porque, de repente, se você não tá no dia a dia, não vê essas mãezinhas, não tem essa inteligência mesmo, você não saberia lidar Não, com e esse é o que eu tipo de sempre situação. falo. Apesar da gente atender até 6 gestantes num dia, uma seguida da outra, cada gestante, quando a gente dá tchau para uma e entra outra, é o momento dela. Ela tem que ser tratada, né, da mesma forma com que a primeira do dia foi tratada, com a mesma energia, com o mesmo cuidado. A gente abaixa, coloca o sapato na gestante, a gente troca o figurino, a gente coloca o brinco. A gente quer que aquele momento da gestante seja um momento de cuidado, porque ela tá precisando geralmente disso, sabe, durante a gestação, de alguém que cuide dela, porque depois só ela vai cuidar praticamente, né, do filho. Sim, e eu digo mais, você criou um vínculo muito forte com as suas clientes, com as suas mãezinhas. E elas conseguiram acompanhar através do seu Instagram, das suas redes sociais, a maternidade real, que não é perfeita. Exatamente. Por muito tempo, essa maternidade perfeita foi vendida e nós compramos isso. E hoje, ainda bem que tem muita gente indo no sentido contrário, mostrando, cara, olha só, problemas acontecem, eu não tô bem todos os dias, eu não consigo aplicar uma educação positiva todos os dias, tem dias que eu não tô legal comigo e não vou estar legal com meu filho. Então, a maternidade é real. E acompanhar esse lado, eu acho que te conecta muito mais com as suas mães, com as pessoas que te seguem. Sim. Você deve ter recebido um apoio incondicional, né? Enorme durante... Todos os dias que eu resolvi aparecer, gravar e com aquela cara inchada, na cama do hospital, era mensagens e mais mensagens, assim, de carinho, de oração. Foi um momento especial mesmo. E é legal que, assim, eu não só mostrei o lado real da maternidade, né? Fora o lado ali da fotografia, um lado dirigido, né? E eu acho que a maternidade, ela não só tem a questão materna, como a questão que te faz crescer profissionalmente. A gente quer entregar o melhor para os nossos filhos, né? Eu era muito assim, antes no início, assim, eu era muito centralizadora. Eu queria fotografar o gestante, o newborn, eu queria editar, eu queria atender. Só não maquiava porque eu não sei maquiar, mas assim, Mas se eu soubesse, eu teria feito também. Mas e aí quando você se torna mãe e a agenda começa a ficar extremamente cheia e você fala, não, eu tenho como crescer mais, eu quero isso para as minhas filhas, para minha carreira, você começa a entender que você consegue. Para você ser uma boa mãe, você precisa delegar um pouco mais. Então aí eu comecei primeiro com a edição, contratar uma pessoa, porque eu trabalhava, eu editava o dia inteiro, eu fotografava o dia inteiro, eu editava de madrugada. Quase acabou meu casamento. Meu marido falava, e aí, você não vai dormir? Você não vai desligar o computador? E aí eu comecei a ter essa questão de, não, primeiro a edição. Aí a fotografia foi engraçada, porque é uma coisa que eu sou extremamente exigente, né? E pra eu desapegar, porque hoje eu entendo que eu preciso estar na parte criativa, na parte, né, de desenvolver novas coisas. Mas foi difícil pra mim entregar a câmera, assim, pra uma equipe, sabe? Mas se eu não ampliasse isso, eu ia ficar sempre restrita a atender 3 pessoas no dia. Hoje eu consigo atender muito mais, né? Porque eu consegui montar uma equipe e consigo viajar com as minhas filhas, sabendo que o estúdio está muito bem direcionado, está com a minha visão, porque eu sou extremamente exigente. Então, mesmo, né, eu podendo estar cuidando de outras partes importantes do estúdio, eu sei que ele está muito bem direcionado. E acompanhando de longe, né, Lê? Você nunca desliga. Não, se eu não tivesse uma equipe, para ver como tudo é perfeito, né? Eu pedia para Deus me dar uma outra filha, se fosse da vontade dele, se fosse uma gestação tranquila. Foi tranquila, foi tenso no sentido da internação, mas foi tranquila, eu estava bem cuidado, eu sabia que minha filha estava fazendo ultrassom todos os dias, cardiotoco, que eu vi o coração do bebezinho, de 3 em 3 horas, né? Então, assim, eu estava mais bem cuidada, que isso era impossível. E Deus, acho que faz tudo tão certinho, que eu só tive condições de ficar todo esse tempo
internada, me cuidando da nenê na UTI, porque eu consegui. Primeiro ele deixou eu montar a minha equipe, senão eu ia fechar o estúdio. Né? Mas é muito difícil isso, porque com a maternidade parece que vem automaticamente uma escolha. Mulher, você vai ter que escolher entre ser mãe ou trabalhar. Ou você vai ser uma executiva de sucesso, ou você vai ser uma dona de casa e mãe. E não é bem assim, a gente consegue equilibrar as duas coisas, mas o mercado nos força muito a uma escolha, né? E você acabou de falar, seu casamento quase acabou, porque essa cobrança também vem de casa. Tudo bem que nós precisamos realmente achar o equilíbrio, precisamos ponderar muita coisa, mas talvez esse excesso de querer trabalhar, de mostrar que você consegue, seja dessa cobrança que vem da sociedade. E aí eu te pergunto, você que lida com as mulheres todos os dias, com grávidas todos os dias, você escuta esses tipos de relato? Porque eu já escutei de amigas que engravidaram coisas do tipo, nossa, assim que eu voltar da minha licença maternidade, eu vou ser demitida, eu não vou conseguir mais ficar na minha área, eu vou ter dificuldade de colocar meu filho na escolinha. E é muito cruel, né, o mercado com a mulher gestante. Até hoje, até pela vivência dentro do estúdio de funcionárias que já passaram por lá e que tinham filhos, né? Eu vou te falar uma coisa, assim, não sei se eu deveria, mas o que eu percebo é que na maioria das vezes a mulher, a mãe, ela não tem uma rede de apoio, porque quando você contrata e você sabe que a pessoa tem um filho, você pergunta, né? E se precisar de levar ao médico, de buscar na escola? Não, eu tenho quem me ajude. E, na verdade, quando isso acontece, nunca é o pai que vai buscar ou levar no hospital. É sempre a mulher que falta no serviço. Então, eu acho que é por isso que a mulher já vem com esse pensamento, talvez, eu vou ser demitida. Eu não sei. Eu acho que para a mulher é muito mais difícil. E é por isso, eu acho que até me fez virar uma empresária, entendeu? Quando eu me tornei mãe. Porque eu queria ter o tempo com a minha filha, eu queria ter a liberdade de agenda, né? Eu já estava cansada de trabalhar para os outros. Eu acho que essa mentalidade... Muitas mães começam negócios depois, né? Que engravidam. E eu acho super válido. Claro. E eu, assim, Jéssica, apesar de eu falar quase perdi meu casamento, mas quando a gente tem um prazo, um foco, não, eu preciso me matar de trabalhar dia, noite, madrugada, por um ano que seja, porque aí lá na frente eu vou criar uma equipe e eu vou estar mais tranquila. Eu acho que é super válido. Claro. Né? É extremamente válido. Porque se for trabalhar eternamente o tempo todo, aí você tá se matando e não tá fazendo sentido, né? Você tá deixando a sua filha de acompanhar os melhores momentos, de estar presente. Mas se tem prazo de validade... E não volta, né? Não volta. Não volta. Ou você vai fazer parte daquele momento, ou você vai perdê-lo. Ele não vai voltar. Exatamente. Então é super importante achar esse equilíbrio. Engraçado que essa pergunta do médico, quando a mulher vai fazer uma entrevista de emprego, ela não é feita para o homem. Eu nunca ouvi uma história de uma contratação de um homem na entrevista chegar assim, no meio da entrevista, o entrevistador perguntar: se seu filho ficar doente, o que você vai fazer? Eu nunca escutei esse relato. Porque o pai geralmente não faz nada. Na grande maioria, claro que tem pais e pais, né? Mas pela minha vivência, né, com diversos funcionários que eu já tive que contratar ou demitir, sempre a mãe. E isso é engraçado, que aí você me dá um outro link, que eu estava perguntando no off, quem são as pessoas que mais procuram, se é a mãe, se é o pai. Eu, na minha ingenuidade, achei que os pais divorciados contratavam os ensaios para fazer com os filhos no Dia dos Pais e tal. E a sua resposta me chocou, você falou que você nunca pegou um pai para fazer ensaio com o filho. Um pai avulso, estou indo sozinho eu e meu filho, não. É o que eu te falei, homens já não gostam, na maioria das vezes, de fazer foto, né? Tem homens que mesmo indo até o estúdio para acompanhar a gestante, não quer fazer foto. Então, quem dirá sozinhos? É muito difícil. É difícil, porque imagina para você como fotógrafo, você não pode intervir, você não pode opinar. E aí você vê um pai que se recusa a fazer uma foto com a sua mulher grávida ou com um filho, newborn, ele recém-nascido. Com o filho, eles...
geralmente fazem, né? Muito raro, assim. O pai não quer. A não ser que ele não vá até a sessão, tá trabalhando e vai só a mãe com alguém acompanhar. Mas quando estão presentes, eles fazem. Mas essa parte do ensaio gestante, tem alguns que não querem. As mães ficam chateadas, gostariam da presença, é um momento importante, né? Então, pai, se você não gostar de foto, mesmo assim, acho que, né, uma ou duas fotinhos ali para ter o registro